Pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos, a partir de agora, assistir alguns trechos de um pequeno vídeo, uma entrevista onde o entrevistado Rodrigo Silva fala sobre o universo, sobre o Big Bang, sobre o seu Deus, o Deus das lacunas. Então vamos olhar com atenção, vamos ouvir com atenção o que esse homem está dizendo, e a cada trecho eu volto aqui para a gente fazer nossas devidas considerações. E você acredita que existem vários universos? Eu não posso falar que eu não acredito, nem que eu acredito. Mesmo quem é físico sabe que a evidência dos multiversos é zero. E ela só surgiu recentemente por um único detalhe, sabe qual? Na época de Newton, descobriu-se que o universo tinha leis. Aí veio Einstein e descobriu que o universo tem energia. E na época de Einstein, você tinha Einstein, tinha Hubble, tinha outros ali que trabalharam com Einstein e perceberam, Lemaitre era padre, inclusive, Lemaitre, e descobriram que o universo teve um começo. Aqui ele já comete um grande erro. A teoria do Big Bang não tem nenhuma finalidade de explicar como surgiu o universo, e sim de como o universo evoluiu a partir de bilionésimo de segundo após a grande expansão, a expansão chamada Big Bang, até os nossos dias. Não tem finalidade nem objetivo de explicar como surgiu o universo. Portanto, aqui ele já está equivocado, cometendo um erro grasso. Portanto, vamos assistir o próximo trecho dessa entrevista. Depois eu volto aqui para a gente fazer mais alguns comentários. Alguns chamam de Big Bang. Não vou entrar no mérito da questão, porque na minha área eu vou falar asneira aqui, mas muitos pensam no Big Bang. Teve um começo. E ele insuflou mais ou menos assim, como essa garrafa, olha. É o ponto azul aqui, seria o Big Bang, e o universo influiu. É isso que você falou, ele está se expandindo. Aí alguns pensam que ele vai se expandir, que ele vai se contrair de novo, e eu vou deixar para os físicos isso na minha área. Mas aí criou-se um dilema que o próprio Stephen Hawking falou no livro Uma Breve História do Tempo. Quando começou o instante zero, nada existia. Não existia gravidade, não existia energia. Antes do Big Bang. Antes do Big Bang. Não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria. E nesse trecho ele diz que a ciência afirma que antes do Big Bang nada existia. Um tal de instante zero. A ciência nunca afirmou isso. Ele diz que a ciência afirma de que nesse instante zero não podia existir nada. Nem gravidade, nem matéria, nem tempo, nem espaço. Nada existia de acordo com ele. A ciência nunca afirmou isso. O que a ciência diz é que, a partir do momento de bilionésimo de segundo até hoje, a teoria do Big Bang explica de modo satisfatório. O que tinha antes do Big Bang é um ponto de interrogação. O que nos leva a pensar, a ter raciocínio crítico e lógico, é que, se tudo está em expansão, logicamente, no passado muito remoto, tudo estava muito mais próximo, não é verdade? Então, há 13,8 bilhões de anos, tudo que existe estava comprimido em um ponto infinitesimal, de uma temperatura descomunal e de uma gravidade inimaginável. É isso que a ciência nos diz, é isso que nos leva à lógica. A ciência nunca disse que, antes disso, antes do Big Bang, antes da grande expansão, nada existia. Está dizendo, nunca a ciência afirmou isso. Isso aqui é simplesmente uma suposição, um achismo, nada a ver com o que a ciência tende a afirmar ou não. Aí na fração de segundo cósmico, que até falar segundo cósmico é complicado, que não tinha tempo, houve uma explosão e tudo começou a aparecer. Galáxias, quasares, buracos negros, planetas, satélites, sistemas solares, tudo.
Aí o próprio Stephen Hawking falou, muita gente resistiu a essa ideia de que o universo e o tempo tiveram um começo, porque ela obrigatoriamente abre espaço para a existência de um Deus. Stephen Hawking, ateu, ateusaço. Esse trecho, né, ele parte da premissa de que nada existia antes do Big Bang. Então, essa premissa dele leva ele a pensar de que tudo foi proveniente de um grande Criador, isto é, o seu Deus, porque se nada existia, então abre espaço para se colocar um ser onipresente, um Deus. E diz ele de que nessa grande explosão, de acordo com ele, que não é explosão nenhuma, simplesmente uma grande expansão do tecido espacial. É só isso. Uma grande expansão do tecido que estava comprimido demais. Ele pegou, se expandiu, originando o Big Bang. Tá? Ele afirma ainda de que tudo isso daqui originou instantaneamente galáxias, planetas, quasares, buracos negros, satélites e tudo que existe ao mesmo instante. Isso aqui, minha gente, é um absurdo. É um tremendo absurdo. A nossa Via Láctea tem praticamente 10 bilhões de anos. O universo tem 13,8 bilhões de anos. O sistema solar, 4,5 bilhões de anos. Então, tudo já existia antes da Terra, antes do sistema solar, antes da nossa galáxia. Tudo veio a existir de acordo com o tempo. Estamos falando aqui de bilhões e bilhões de anos. Quando aconteceu o advento do Big Bang, houve uma expansão inimaginável. Tudo era imensamente quente. Passou-se milhões de anos aí para poder esfriar um pouco o universo e as partículas poderem se colidir e unirem para formar matéria. A partir daí foi se formando as estrelas, os planetas, as galáxias, buracos negros, até os dias atuais. Tudo é uma questão de tempo. Estamos falando de 13,8 bilhões de anos. Nada foi feito ou surgiu instantaneamente. Nada disso. Tudo em uma sequência no decorrer do tempo do universo. Vamos assistir um pouco mais sobre essa entrevista. E hoje, realmente, o grande dilema é o seguinte. Se do nada, nada se produz... Porque se é nada, não tem nada. Não tem nada. Tinha que ter se um tem ser... algo, já não tem o nada. A gente Exatamente. Né? Tinha que ter algum ser aqui, antes da origem do universo, para justificar a origem do universo. E esse ser não poderia ser preso à matéria, porque a matéria não existia. Ele não poderia ser preso ao espaço, porque o espaço não existia. Então ele tinha que ser onipresente. Ele tinha que ter vontade. Ele tinha que ter intenção, porque o universo é bem intencionado. Ele parte da premissa, né, de que antes do Big Bang nada existia. Isto é, não existia gravidade, não existia matéria, não existia espaço, tecido, nada, de acordo com ele. E nessa sua premissa, ele cria o argumento de que há uma necessidade de um ser todo-poderoso fora do tempo e fora do espaço. Um ser atemporal, um ser que possa ter criado tudo isso, que possa ter originado o gatilho, disparado o gatilho para o surgimento do universo. Ele diz o seguinte: se nada existia, nada produz nada. O nada não pode surgir nada. Então, tem que haver um Deus, um ser todo-poderoso, fora do tempo e fora do espaço, para poder originar tudo o que nós conhecemos. Ele sempre parte da premissa de que nada existia antes do Big Bang. E essa premissa ele quer, de todas as formas, imputar à ciência, como se a ciência tivesse afirmado de que isso aqui é uma verdade absoluta. A ciência nunca afirmou isso. A ciência só sabe até bilionésimo de segundo após a grande expansão do Big Bang até hoje. Antes disso,
é um ponto de interrogação. A lógica nos afirma e nos diz que tudo isso daqui se está em expansão, como já falei anteriormente, isso aqui no passado remoto estava junto em um ponto infinitesimal. Isso aqui que a lógica nos diz. O resto simplesmente é achismo desse teólogo chamado Rodrigo Silva. Diz ainda, que o seu Deus, esse ser onipresente, não podia ser preso ao espaço, porque o espaço não existia, segundo ele. Não podia ser preso à matéria, porque a matéria não existia, segundo ele. Ele diz ainda de que existe uma intenção e que o universo é bem intencionado. Aonde que existe intenção no universo? O universo não tem nenhuma intencionalidade, não tem nenhuma consciência por trás disso. O universo não tem nada disso. O universo é bem intencionado ao nascer uma criança com deformidade? Não tem nenhuma intenção no meio de tudo isso. A natureza ela é totalmente perfeita e somos filhos dessas imperfeições naturais. As mutações genéticas são os motores da evolução. Nada disso daqui é perfeito. Nada disso daqui é bem intencionado. O universo por aí está cheio de planetas inóspitos, cheio de nuvens de gases terríveis aí fora, cheios de cinturões de asteroides aí, terríveis também, cheio de situações totalmente desfavoráveis à vida. É onde que esse cara afirma de que o universo é bem intencionado. Não existe intenção nenhuma na natureza, não existe consciência no universo. O que existe na vida é simplesmente uma questão de adaptação e procriação da espécie. Nada mais do que isso. Vamos assistir agora o último trecho. Depois eu volto aqui para a gente fazer mais algumas considerações. O cara, com esse lance de Covid, um médico amigo meu estava me explicando como que as células do seu organismo mapeiam o DNA do vírus do Covid. Já igual robozinho, cara. Dá pra fazer um Star Wars só dentro da gente. Aí você pega agora o DNA, aquilo é mensagem. Tá lá, Deus deixou a digital dele. Você tá entendendo? Esse último trecho, ele fica abismado, Ele fica perplexo diante da complexidade. Eles confundem complexidade com perfeição. Não existe perfeição no universo. A natureza é totalmente perfeita. Somos filhos dessas imperfeições naturais. É somente isso. A complexidade, ela não surgiu instantaneamente. Ela é fruto de um desencadear da evolução. Uma sequência de mutações que geraram essa complexidade, advindas de um ser totalmente rudimentar. O que é uma mutação genética? É o motor de toda evolução. No nosso organismo existem milhares de mutações genéticas, isto é, são erros, são falhas na replicação do nosso DNA. Essas falhas acontecem. Muitas delas servem para nada. Algumas ocasionam doenças, como câncer. E algumas, favorecem o teu organismo a se melhor adaptar ao meio ambiente. Isso é, cria em você uma capacidade maior para se adaptar ao meio que o cerca. Quando acontece isso, ela vai transmitir para as suas futuras gerações esses genes, essas mutações. Por isso, elas vão ficando cada vez mais complexas. Você pode olhar, uma linda borboleta, você vai achar muito complexo. Você pode olhar um desenho natural lindíssimo. Aos seus olhos, uma beleza, uma complexidade. E o sapo, cururu do brejo, ele é belo? Ele é bonito? Não. A natureza é o seguinte, tudo parte do rudimentar para o complexo. Não existe complexidade irredutível. Isso aqui é falácia, minha gente. Tudo parte do simples para o complexo. Ou então, o simples permanece simples. No mundo existe muito isso.
coisas que estão no mesmo estado o tempo todo, porque eles se adaptaram ao meio ambiente. Essas coisas estão adaptadas ao meio ambiente. Esses seres vivos não precisam evoluir para algo mais complexo, porque eles já estão adaptados ao mundo que os cerca. O importante para cá é a adaptação e a perpetuação da espécie através da procriação. Então, mais uma vez, complexidade não é perfeição. Isso aqui que eles erram, eles levam isso aqui tudinho para criar um argumento para que possa ser colocado o seu Deus, o Deus das lacunas, e provavelmente o Deus deles, o Deus da Bíblia. Tá? Então, isso aqui que é errado. Então, um videozinho aqui para refutar, para corrigir os erros do teólogo Rodrigo Silva. Grande abraço do Marco.